kicking my feet as I move into the music. Step to the beat, I woke today. Canceled all my plans and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to... Olá, Farroupilha, inicia o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje com o tema sustentabilidade, cidades sustentáveis, globalização. Tá? O conceito de globalização, tá, diz assim: pense globalmente, haja localmente. Então hoje nós vivemos num mundo onde as fronteiras elas estão diminuídas, em função das comunicações, seja por via de internet, seja por via visual de telecomunicações, de imagem, seja por fronteiras físicas mesmo, elas estão diminuídas. Cada vez mais temos uma relação do mundo em nossas localidades maior. Isso é presente, isso é fato, e já existe esse movimento há muitos anos, né? Falava-se em globalização lá na década de 90, início da década de 90, quando começou então esse movimento de rupturas de fronteiras, de diminuição de distâncias, onde as economias, os administradores iniciavam o seu pensamento já dentro desse novo conceito de globalização. Hoje, 2013, nós já temos a globalização muito presente. Porém, se observarmos no mundo, na esfera terrestre, a qual todos compartimos, há muita diferença social, muita diferença econômica e muita diferença em respeito à conscientização meioambiental. Somos um mundo muito desequilibrado, sendo que todos nós, pessoas, somos iguais. Todos nós, pessoas, temos as mesmas potencialidades, porém temos que desenvolvê-las. Né? Para que aconteça o desenvolvimento, é preciso termos inteligência administrativa, competência administrativa, capacidade administrativa. Pessoas que estão atentas ao que está acontecendo no mundo, pessoas que estão atentas aos movimentos sociais, aos movimentos econômicos, aos movimentos meioambientais, e a partir dessa atenção, a partir desse conhecimento obtido, apliquem então em políticas que se traduzem em normas. Políticas são normas. Então, que se traduzem em normas, que se traduzem em decisões, que se traduzem em ações que nos colocarão então num contexto de igualdade a essas cidades, regiões, localidades, países desenvolvidos. O Brasil, como eu já venho mencionando muitas vezes, é a 7ª economia do mundo, um país riquíssimo em extensão territorial, em riquezas naturais, em diversidade étnica e cultural, que isso pode ser muito positivo, se bem aplicado, se bem reconhecido. Né? São diferentes pontos de vista, são diferentes conhecimentos que aplicados juntos podem dar um resultado muito bom. Porém, precisa de condução, precisa de governo, precisa de alguém que dirija. Tá? E quando se fala em nação, se fala de Estado e se fala em município. Na França, quando eu estudei na Espanha, então o exemplo que se deu foi o movimento que aconteceu na França. A França é um país que passou, eles foram pioneiros em muitas coisas, né? Filósofos, Revolução Francesa. A França é um país que está na vanguarda do conhecimento. É um país que tem uma atenção social muito grande. É um país que já vem trabalhando muito na questão de sustentabilidade. Farei um programa relativo à França em um dos meus próximos programas. Farei um programa falando da França, um país que eu tive a sorte de visitar, um país riquíssimo, mas a riqueza econômica deles é consequência do esforço dos governos em produzir riqueza humana. Administradores brasileiros, administradores farroupilhenses, apliquem os recursos na formação de riqueza humana. Quando tenhamos riqueza humana, consequentemente teremos riqueza econômica.
Tá? Riqueza humana provém de meio ambiente. Não só estou falando das riquezas naturais, de florestas, né? de tudo que elas compõem. Não, estou falando do meio em que vivemos, né? Da natureza, mas também do ambiente social que criamos, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas tenham possibilidade de desenvolverem-se. Isso é o que acontece nos países desenvolvidos. Eles criam condições para que as pessoas se desenvolvam. Tá? O que nós vivemos, tá? Temos visto, nós, pessoas, cidadãos farroupelenses, cidadãos rio-grandenses, gaúchos, cidadãos brasileiros, é que os nossos governos, eles aplicam a prática que se aplicava lá no Império Romano, antes de eles sucumbirem, antes de eles perderem o poder, né, e acabarem em ruínas, que era o governo de pão e circo. Nós não queremos mais governos de pão e circo. O que é governo de pão e circo? O governo de pão e circo é onde nos dão um mínimo para alimentar-nos e muitas atrações para que nós, então, desviamos a nossa atenção a fatos de entretenimentos sem valor e não prestamos atenção nas coisas de real importância. Tá? Então, todas essas festividades, elas são importantes, porém elas devem ter sempre um foco de quê? De criar riqueza. As festividades que nós fazemos são importantes para lembrar as nossas histórias, são momentos de entretenimento, são momentos de lazer, porém, elas devem ser também sustentáveis. Os recursos investidos para essas festividades devem ser medidos. Países como a Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda, os países do bloco da Escandinávia, todos esses países, quando eles fazem eventos, esses eventos são sustentáveis. Eles investem um recurso, porém, a própria festa gera riqueza com atrativo de turistas, com patrocinadores, elas geram riqueza de volta para os municípios, para os países, para as localidades. Então essa é uma atenção que deve ser bem tomada e deve estar presente. Tá? Bom, falamos então de sustentabilidade. Os 3 pilares da sustentabilidade são gente, pessoas que vivem de forma digna, longe da miséria e longe da fome. Isso é o que nós temos que fazer. E logo, além disso, aplicação nas suas potencialidades. Avaliar as pessoas, quais são as suas potencialidades e dar condições para que elas se desenvolvam, formando então cada pessoa dentro da sua área para que então ela possa gerar riquezas. Farmacêuticos, administradores, advogados, músicos, eletricistas, qualquer função, qualquer trabalho, mas que ela possa se desenvolver na área a qual ela tem vocação ou a que ela tem um desejo, que ela tem uma vontade, ou onde ela tenha aptidão para desenvolver, de forma então a realizar-se, a ter uma atividade a qual ela está sentindo-se bem e gerando riqueza para o município, para o Estado e para a nação. Preocupação com o meio ambiente, recursos usados de forma racional e renovável. Hoje há exemplos no mundo de aplicação de técnicas de manejo com o meio ambiente, onde observa-se esse trabalho de forma inteligente, tá? E de forma a gerar renovação desse recurso. Economia, então, gerar e distribuir riquezas. Tá? A economia ela é importante nesse sentido, de gerar e distribuir riquezas. Dinamarca é um dos maiores exemplos disso. Eles têm uma lei chamada Janteloven, que fala então da redistribuição das riquezas. É um país onde que as taxas de impostos são muito altas, houveram tratativas de baixarem a taxa de impostos, a população negou-se a que houvesse essa redução. Por quê? Porque eles têm retorno do investimento. Eu estive numa palestra onde esteve um deputado e ele esteve comentando, então, jactando-se, que ele fez, então ele conseguiu tirar o 15º e o 14º salário. Nesse momento, eu acho que foi infelizmente, foi uma das coisas que de maior relevância, maior importância que eu vi na palestra, a qual eu saí muito frustrado.
toda a plateia, nós que estávamos lá, aplaudiu. Sim, é um ato interessante, só que isso é o mínimo que ele deve fazer. Os nossos administradores, o poder legislativo, o poder executivo, devem ser pessoas capacitadas, que estejam criando soluções, que estejam aplicando ideias inovadoras, que busquem as referências nos países, que sejam pessoas capacitadas, que sejam capazes de entender e logo analisar e logo aplicar. Então, o fato dessa pessoa estar jactando-se que diminuiu o 14º, 15º salário, isso é o mínimo, isso é o mínimo. Nós queremos pessoas que estejam à vanguarda do conhecimento, projetos inteligentes. Nós sabemos que a União, o Brasil, tem muito recurso, é a 7ª economia do mundo, e que, por carência de projetos, não se obtém esses recursos e as coisas não acontecem. Então, o poder legislativo, nós cidadãos temos que exigir, essas pessoas estão aqui para representar-nos e para trabalhar em prol da coletividade, da comunidade. Essas pessoas não são melhores que ninguém, elas estão aqui, não são autoridades intocáveis, inalcançáveis, são pessoas que estão para servir a comunidade. Nós, cidadãos, temos o dever de buscá-los e eles têm o dever de estar na vanguarda, ter uma ação de diligência e não de negligência, como vem acontecendo. Então, esse é o trabalho dessas pessoas que devem buscar esses recursos, mas não só recursos, devem também desenhar projetos para que logo sejam aplicados. O Brasil é um país que está buscando estar num cenário de sustentabilidade, num cenário de inserção global, tá? Porém estamos muito longe disso. País de terceiro mundo, não por riquezas, não por falta de riqueza natural, não por falta de riqueza humana, não, por falta de governo, por falta de inteligência governamental, que não aplica os recursos, que rouba, que frauda, que se protege com imunidades parlamentares, com leis criadas que avergonham os poderes. Eu estive vendo algumas notícias, o poder judiciário é um poder que está, sinceramente, que está defasado, é um poder que está faltando, ele está faltando com a sua função real. Isso é um fato e é inegável, estamos vendo aí na televisão. Então, eu deixo a sugestão, né, para que quem tenha interesse, eu tenho esse aqui, um livro que foi apresentado para mim quando eu estive fazendo o meu curso de doutorado na Universidade Autônoma de Madrid. Tá? Então, eu tive um professor na área de desenvolvimento endógeno, desenvolvimento interno, o nome dele é Antônio Vasquez Barqueiro, que ele fez um belo livro que trata então de assuntos, né, da importância da política no desenvolvimento local, né, conta a história da França, como eles evitaram uma situação que nós estamos passando, tá? Que são as situações de criação de megametrópoles, tá? Então, o que é isso? Megametrópoles são aglomerações de muitas pessoas em função das cidades, né, que proporcionam, então, que ofertam emprego, e o êxodo das regiões de onde essas pessoas saem. Então, eles viveram isso na França, que acontecia que as regiões menos desenvolvidas, as pessoas migravam, elas saíam das suas cidades e iam para as regiões que estavam crescendo, causando dessa forma um desequilíbrio, uma superpopulação de um lado e um esvaziamento de pessoas do outro. Então, diminuindo a qualidade de vida dessas regiões já mega populadas e o esvaziamento, né, o empobrecimento de capital humano de outras regiões. Isso está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Estamos tendo áreas do Rio Grande do Sul onde as pessoas estão saindo da sua terra natal, estão abandonando as suas origens, a sua cultura, a sua identidade, para virem morar em regiões que estão em crescimento. Mas que eu questiono,
Será que estamos nós, região Farroupilha, Caxias do Sul, estamos desenvolvendo-nos? Caxias do Sul é uma das cidades onde a qualidade de vida diminuiu e é uma das cidades onde a taxa de criminalidade é altíssima. Devido a quê? A essa saturação do meio. Não há estrutura física para albergar tantas pessoas. E ao passo que áreas do sul do Rio Grande do Sul estão sendo esvaziadas pelo êxito dessas pessoas. Governo local, governo regional, prestem atenção nisso. Se nós queremos ter desenvolvimento, precisamos estar atentos. Governos, prestem atenção. O terceiro bloco está chegando. O terceiro bloco, apresentarei para vocês alguns exemplos de êxito próximos a nós, que é o caso da Rota Romântica aqui no Rio Grande do Sul. Fique conosco. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat, I woke today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road.